O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a honra de receber em nossos estúdios uma profissional sui generis. Ela, ao responder um e-mail, ela me disse: depois de acordar, passear pelo pequeno jardim da casa, encher o coração de poesia, tivera eu o dom que tu tens para poetizar. Eu não tenho dom nenhum para poetizar. Ela simplesmente faz da educação poesia e poesia da educação. Eu estou me referindo a Lourdes de Fátima Pascoaleto Possani, e eu vou chamá-la de Lourdinha, não é? Eu vou falar um pouquinho do currículo dela para vocês. Ela tem a licenciatura em Biologia e Pedagogia em Lins, São Paulo, mestrado e doutorado em Educação pela PUC, supervisora escolar da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, foi diretora regional e Educação em 2013 e 2014, neste ano, chefe da Assessoria Técnica e de Planejamento do SME, da Prefeitura. Secretaria Municipal de Educação. Secretaria Municipal de Educação. Autora do livro Educação de Jovens e Adultos. Esse aqui, que eu trouxe para você. Oh, muito obrigado. Esse livro aqui, Um Olhar sobre a Exclusão, organizadora de outros livros e autora e capítulos de livros e artigos na área de EJA, Educação de Jovens e Adultos, Currículo e Avaliação. Lourdinha, muito obrigado pelo presente. Um carinho para você. Um grande prazer em recebê-la em nossos estúdios. O prazer é meu, professor Cláudio. Fiquei muito lisonjeada em você me convidar para essa entrevista. A gente se conheceu em espaços acadêmicos, mas em teses. Em teses. Em teses. Mas o que mais me chamou a atenção foi o humor com que você consegue tratar todos os temas. E a gente trabalha muito, mas se diverte muito nos mesmos espaços, né, que a gente sem convive. Humor. Exatamente. Cuidado que o humor também carrega muita ironia. Mas tem humor e poesia também. E essa poesia que você se referiu, eu acho que a gente não consegue viver num mundo tão agitado como que a gente, na contemporaneidade, se a gente não tiver um pouco de poesia, um pouco de ver o belo, né? Porque a gente precisa aguçar o nosso olhar para ver aquilo que é bonito, porque a realidade não é tão bonita assim ao todo, né? Havia um professor meu que falava que sem a arte, sem a poesia, nós não conseguiríamos sustentar a nossa miserabilidade como ser humano. Principalmente para quem é professor. Eu não consigo imaginar um professor que não tenha sonho, que não tenha poesia, para poder motivar os seus alunos, para poder fazê-los acreditar que o mundo pode ser melhor. Eu vou começar com a primeira pergunta, Lourdinha. Sim, Inspirada no grupo de pesquisa Currículo, Questões Atuais, coordenado pela nossa beloved, amada Mary Abramovic, que está me devendo uma entrevista, Mary, desde 2002, procurou incentivar a pesquisa nas escolas, educação básica, no mesmo modelo, ou seja, pesquisa, sistematização e divulgação. Pesquisa como espaço para a produção do conhecimento. Agora vem uma pergunta. Você poderia nos narrar a respeito de como você pôs isto em prática e mostrar ao telespectador alguns resultados obtidos pelo grupo? Acho que para poder falar desse grupo de pesquisa que me inspirou e me inspira até hoje no meu trabalho como pesquisadora, como educadora, é como cheguei até aí, né? Porque para chegar no grupo de pesquisa eu passei pelo mestrado com a orientadora professora Mary Abramovic, né, e o doutorado também. Mas até chegar aí, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito, fui muito curiosa. E se a gente pensar em Paulo Freire, a curiosidade que me move. Que me move, exatamente. Yes. Então, a curiosidade minha sempre foi em ter o conhecimento e o conhecimento como possibilidade de transformação. Eu não tenho conhecimento só para mim. À medida que eu aprendo, eu ensino e eu tenho quase que a obrigação daquilo que eu consigo aprender, eu também poder ensinar. Então, eu sempre acho que fui professora. Então, o grupo de pesquisa da professora Mary, ele vinha responder assim, uma necessidade minha de continuar estudando. E acho que esse grupo, o currículo Questões Atuais, ele tem um ingrediente interessante, não só orientando os mestrandos e doutorandos. Você tem aí pessoas que já são egressas, né? Você tem a doutora Rita, o Marcos, a Yara,
Maravilhoso. Ou seja, não vou citar todos, mas tem Aliás, um grupo nós nos muito encontramos grande. numa defesa de doutoramento Isso, belíssima. belíssima, com a Rita, Com a né, que é Rita. Estano, que é lá de Minas Gerais. Então, um grupo que, além de trocar conhecimento, quer dizer, uma troca muito grande, é um grupo que estuda e um grupo que publica, ou seja, ele divulga aquilo que produziu. Então, acho que a gente se compreender como educador, produtor de conhecimento, eu acho que é uma dádiva, é uma riqueza. Graças a Deus. Porque eu só posso pedir que outras pessoas o sejam, né? Ou seja, os meus alunos, se eu fizer isso também. É como poesia, como é que eu vou falar para eles que é importante ler poesia se eu não leio poesia, Claro. se eu não ouço música? Claro. Então, claro. o educador, num grupo de pesquisa, ele vai fazer uma experiência de aprofundamento teórico, que é fundamental, ou você Sempre. fica falando no raso, né? Sempre, claro. Acho que a gente falar de tudo sem ter conhecimento, pelo menos de alguma área com mais profundidade. Claro, no achismo não, né? No achismo não. No achismo, mas não. também assim, não é só a teoria pela teoria. Então, esse grupo de estudo, né, da professora Mary, ele traz muitos educadores que são ligados principalmente à educação básica, como é o meu caso. Então, nós trazemos os problemas que emergem dessa educação, que acontece no dia a dia, no cotidiano da escola, para uma reflexão teórica, né? Lógico que esse grupo, agora nós estamos numa fase mais de pesquisa sobre o ensino superior, mas assim me ajuda muito transpondo esse modelo de pesquisa para a educação básica, né? Então esse grupo de estudo já tem uma coleção que está no seu 5º volume e está no prelo o 6º volume. Opa. Então eu trouxe aqui só o 1º e o 4º, para você ver. Esse é só para ver, tá? Depois eu posso trazer para você, se você tiver interesse. Mas um grupo que junto divulga uma pesquisa. Então tem toda uma metodologia onde cada um desenvolve um trabalho na universidade onde trabalha, e isso em vários pontos do Brasil. A reflexão é feita aqui e depois a divulgação. Aliás, a divulgação é uma outra questão que, como gestora pública, eu sempre considerei imprescindível. Fazer com que as escolas divulguem aquilo que elas produzem de bom. Claro, porque o que é ruim, claro. o jornal se encarrega de fazer. Se encarrega, exatamente. O rádio, a televisão se encarrega Tudo de que é dizer de todas bom, as que existem mazelas da muitas coisas, educação. as mazelas, E não exatamente. mostra o que tem de bonito, o que tem de construção, o que tem de criação, vida, de né? vida e de vida. criação, exatamente. De vida e de criação. Onde a porque criatividade, tem muita ela coisa... ela é necessária, inclusive, para a sobrevivência, tanto como ser humano, como profissional da educação. Claro, claro. Mas ela tem que ser feita também de forma prazerosa, né? Sempre. Então, levar essa experiência de refletir sobre uma prática, né? Porque se você registra essa prática, sistematiza, você pensa sobre ela. Claro. Então, levar isso para a educação básica, para mim, foi fundamental. Porque, por exemplo, quando você registra uma prática, você se inscreve. Isso. Quando você se inscreve... pensa sobre exatamente. ela, você categoriza, você Isso. pode analisar Exatamente. mais friamente, porque a gente é movido pela paixão, né? Claro. Então, a gente faz o nosso trabalho, eu, pelo menos, sempre fui apaixonada, sempre fui uma pessoa muito otimista, sempre achando que é possível construir algo melhor. Sempre fui motivadora. Como professora, eu fui diretora, fui coordenadora pedagógica, hoje eu sou supervisora e estou em outras funções, mas esse eixo eu levo sempre comigo. O que vem a ser o programa Mais Educação de São Paulo, que você participou tão bem isso, na rede municipal sabe, de ensino? de ensino. Então, como eu falei para você, eu sou supervisora escolar e estava num cargo de diretora regional, né, mas o meu cargo base é de supervisora escolar. E hoje estou na Secretaria Municipal de Educação, então, como gestora e trabalhando com políticas públicas. Mas o Mais Educação São Paulo, esse programa, ele veio para trazer algumas mudanças na rede municipal de ensino. Não quero falar de todas, mas eu posso dar um pouco mais de ênfase no ensino fundamental. Então, ele era organizado em 2 ciclos, né, do 1º ao 4º ano e do 5º ao 8º. Como nós passamos para o ensino fundamental de 9 anos, e a gente tinha necessidade de fazer algumas mudanças, nós passamos para 3 ciclos. Do 1º ao 3º ano, o ciclo de alfabetização, do 4º ao 6º, o ciclo interdisciplinar, e do 7º ao 9º, o ciclo autoral. Então, é sobre esse ciclo autoral que eu tenho, assim, uma paixão especial. Já está vigorando. O ano passado, houve uma produção maravilhosa dos alunos em torno do TCA, que é o Trabalho Colaborativo Autoral.
Então, o aluno dos últimos anos, ele faz um trabalho com um tema que seja de inserção social, ou seja, ele mira para a sua comunidade e vai trazer temas e vai refletir sobre os seus problemas cotidianos e sociais, seja de transporte, seja de saúde, seja das relações, e isso em várias linguagens, não só um texto escrito. Ele pôde fazer isso com a linguagem teatral, musical e textual. E aí o que me... E aí entram todas as manifestações Todas as manifestações, exatamente. Claro. Mas o que eu imagino? Para você ter um aluno autor, um aluno protagonista da sua ação pedagógica, ele precisa de um professor pesquisador. Claro. Ele precisa Sem professor, não. Exatamente, não é de um gestor pesquisador. Então, antes ainda do programa Mais Educação São Paulo, nós já fizemos um trabalho entre os supervisores escolares que era colocar o tema de ação supervisora, tendências e práticas. Então, desde já 2010 que a gente começou a pensar, 2012 a gente publicou esse livro em 2013. Ele vai trazer a experiência dos supervisores trabalhando em formação nas suas escolas. E disso surgiu essa publicação. Beleza. Com o Mais Educação São Paulo, a gente deu continuidade para essa pesquisa. Tá? E com os alunos, né, produzindo todo esse material, a gente teve assim, a alegria de ver também uma escola divulgando a sua produção, que é a Escola Pesquisadora. Disso aqui nasceu isso. Numa outra escola? Numa escola, porque o que eu, como supervisor, você fica numa escola, não é numa escola específica, você tem uma área, claro. Você tem os outros supervisores, e só para você ter uma ideia, a Adrê São Mateus, ela tem 152 unidades diretas, né? Então, nós temos... Só uma supervisora? Não, 26 supervisores, eu era diretora regional, sim, né? Diretora Esses dois, 152 escolas diretas, né? Não contando todas as conveniadas e etc. Deus. E eu lancei um desafio para as escolas, ser uma escola pesquisadora. E esse diretor, o nome dele é Paulo, a escola é Giuseppe Tavolaro, lá da região de Sapopemba, topou o desafio. Ele e os seus dois coordenadores, uma coordenadora e um coordenador, fizeram 1 ano de formação com seus professores. Maravilha. E da formação saiu esse livro. Que maravilha. Inclusive o Pedro Demo veio para o lançamento. Então, ele mesmo diz no dia do lançamento, os professores que participaram desse processo formativo nunca mais serão os mesmos. E no dia do lançamento houve vários também depoimentos, o professor dizendo, se eu escrevesse de novo eu já mudaria alguma coisa. Claro. Ou seja, o registro ele fotografa um momento da sua produção, né, da sua reflexão. Talvez se eles avançassem com o mesmo tema, eles escreveriam outras coisas também. Cada script, exatamente. Está pronto para ser reescrito. Mas, para mim, o que ficou de significativo é o processo de produção. Não é o resultado final. Olha, fizemos um livro. Sim. Porque isso aqui você pode sentar também, ficar alguns dias, né, na sua casa e escrever. Sim. Não. O importante é essa produção coletiva de conhecimento. Maravilha. Onde as pessoas podem debater entre si as diferentes ideias, as diferentes práticas. Então, nesse livro, por exemplo, tem uma experiência de professores com ensino de matemática dos terceiros anos. Fizeram uma experiência do primeiro ciclo aí, né? Do primeiro ciclo, exatamente. Né? E elas fizeram uma experiência, refletem sobre essa experiência e registram essa experiência. Maravilha. Ou seja, não foi só lá nos livros e escrever um artigo. Escreveu só pegando citação e colocando copia, cola. É a teoria, é a prática, uma reflexão e essa produção. Claro, e ligada, logicamente, com aspectos teóricos. Claro. Teóricos, isso. Claro. Uma teoria e a prática. Que maravilha. Então, assim, o professor pesquisador, ele, a partir do momento que ele se assume, ele nunca mais vai mudar. Ele pode não publicar livro todo ano, mas a sua prática será diferente. Porque ela pressupõe alguns elementos, né, professor pesquisador. Ele tem que olhar para o aluno, professor pesquisador, que favorece o aluno pesquisador. Primeiro, enxergar que esse aluno está na sua frente. Segundo, que esse aluno é capaz de produzir também conhecimento. Né? Exatamente, saber que ele tem valor. Então, autovalorizando. Isso, o aluno ele tem que ter reconhecimento desse conhecimento que ele traz. Terceiro, ele não pode ficar no conhecimento que ele traz. Claro. Ele tem que crescer e esse professor pode ajudá-lo a fazer isso.
ajudar a dar asas à sua, não imaginação, mas à sua curiosidade epistemológica. Então, quando o aluno ele fez um TCA, e muitas vezes ele fez em 2 ou 3 alunos... Pode ser em grupo esse TCA? Pode ser em grupo, pode ser em grupo. Sim. Aliás, eu acho que é muito bom até, muito porque melhor, eles pesquisam... Porque a pesquisa individual já está meio então, e não já é, tá meio e a velha, ideia né? não é ter uma pesquisa Claro. porque eu posso ir lá no Google copiar. Claro, não. claro. Nós tivemos escolas que fizeram expedição pela cidade. Pegaram uma mochila nas costas, né, um professor com alguns alunos, um roteiro de observação, um vale transporte, que é o bilhete único, e um lanche. Saíram para observar vários temas na cidade e fizeram uma produção. Foi muito significativo, livro, não para o dá aluno, livro. Exatamente, mas para a comunidade. Fui visitá-los, né? Todas essas experiências eu sempre fui visitar. Eu vejo fotos, nossa senhora, quase todas elas eu morro publico. de vontade de estar no meio, você acredita? Olha, e assim, não é só, vamos pensar, né, a importância do professor pesquisador, tem um outro pressuposto, como eu estava te falando, é ele saber que ele pode ensinar e ele pode aprender. Sim. E eu quero citar mais um caso, embora não seja dentro dessa linguagem escrita, uma professora que, aprendendo flauta, resolveu dar aula de flauta para suas crianças. E formou como é que a gente chama? Um grupo que toca flauta? Um grupo de flauta. Um grupo de flauta musical. Doce. E ela falou, eu não sei tudo, eu estou aprendendo ainda, mas eu aprendo junto com eles. Eu ensino e aprendo. E ela formou um grupo e eu cheguei 7h30 da manhã numa escola, eles tocaram Asa Branca, a flauta doce. Inteirinha. Inteirinha. Agora, veja o seguinte. Emocionante. Então você A gente só aprende mesmo quando a gente ensina. Quando a gente ensina, exatamente. Ensina Porque tem e aprende. muita coisa que a gente ensina que a gente não sabe direito e tem que estudar que nem louco para... Isso. E essas 2 experiências, 3 que eu te falei, elas são algumas. Então, em cada escola, existe uma fonte de vida, uma fonte de energia que gira em torno dessa criança que é nossa. Ela chega para você hoje com 6 anos de idade no ensino fundamental. Ela fica 9 anos com você. É inadmissível que essa criança saia da escola sem saber ler e escrever. Claro. Então, assim, a responsabilidade é dela? Não, ela é nossa. Ela está sobre a nossa responsabilidade. Então, educar essa criança, o que significa? Se a gente não avançar para um professor pesquisador, para um aluno protagonista da sua história e da sua ação pedagógica, nós teremos alunos copistas que chegam ao 9º ano e a gente faz uma descoberta na prova, nessas avaliações externas, que o aluno não sabe ler, não sabe escrever. Exatamente. E o pior analfabetismo é aquele que você lê e não compreende o que você lê. Exatamente. Então, assim, quando eu falo que eu me considero uma pessoa otimista e o pessoal até brinca comigo por isso, porque eu acredito nos educadores, eu acredito na escola, eu acredito no trabalho cotidiano que é feito lá. Então, não fale mal de professor perto de mim. Nem se pode. Porque culpar professor, culpar aluno, culpar escola é culpar vítima. Nós temos alguns equívocos, talvez pedagógicos, nós temos defasagens, né, da formação inicial. Mas isso é normal dentro de uma educação continuada. Exatamente, mas nós temos professores guerreiros que vão à luta, que vão se formar, participam de grupos de estudo, participam de grupos de formação, fazem a sua pós-graduação. Tem professores na rede que vão aprender Libras para poder lidar com seus alunos surdos, vão aprender Braille para poder trabalhar com aluno cego. Ou seja, é aí dentro da escola, é no cotidiano que você vê a educação acontecer. E isso não é só lá. Amanhã, por exemplo, eu tenho uma reunião no curso de publicidade e propaganda, onde nós vamos ter uma conferência sobre cegos, porque há professores que nunca lidaram com cegos e há cegos agora sendo inseridos. Então, tenho de estar lá. Tenho que estar lá para aprender. Eu já sei muita coisa, mas eu preciso aprender mais. Entende? Não posso deixar de ir. Não, e a gente aprende sempre. Né? Da mesma forma como a gente aprende numa banca de mestrado, numa banca de doutorado, eu acho que é uma aula para a gente. Eu aprendo muito a cada vez que eu visito uma escola, que eu visito uma sala de aula ou outro espaço educativo, né? Porque a sala de aula também não é o único espaço de aprendizagem de uma escola. Você aprende em todo o espaço educativo da escola, ele é intencionalmente educativo, né? Claro.
Inclusive o espaço do intervalo, da merenda, Exatamente. do Até recreio. aquele troféuzinho que vem em cima daquele armário tem história. Tem história para a escola. Tem história. Alguma coisa aconteceu ali que não foi falada, não foi escrita, não foi registrada. A única questão que a gente não pode pensar assim, que é no espontaneísmo, né? Que tudo na educação vai se resolver porque tem professores que querem fazer. Acho que o poder público, e nós trabalhamos com políticas públicas, hoje eu estou diretamente ligada a isso, já trabalhei há alguns anos, a gente tem a responsabilidade de favorecer que esse professor tenha condições de realizar um bom trabalho, de favorecer que esse aluno seja criativo, que esse aluno possa desenvolver todo o seu potencial. Então não é pensar que também porque a escola faz coisa boa e é criativa, que ela é espontânea, né? Ela tem que ser planejada. Ela tem que ter as suas diretrizes, ela tem que ter um trabalho caminho de muitas mãos. de muitas mãos. É um trabalho de exatamente. muitas mãos e, como a gente chama na interdisciplinaridade isso, por exemplo, quem assume esta posição desse professor, por exemplo, em fazer isso, já teve audácia. E a audácia é precedida de medo. De medo. De medo. De medo. De medo. E quando ele consegue fazer isso, não há caminho de volta. Não há caminho de volta, exatamente. E vai levar tiro, porrada e bomba, como diz Valesca Popozuda. Ela vai levar tiro, porrada e bomba, mas vai continuar a produzir. Ele disse para mim, eu caí no conto da sereia, porque você me falou, não sabia que eu ia trabalhar tanto. Mas nada nunca valeu tanto a pena como isso. Né? Exatamente. Então, isso para a gente é muito motivador também a continuar, quando você sabe que incentivar as pessoas a produzir. Claro. Porque a gente pode produzir sozinho, eu sempre falo isso, você pode produzir sozinho, mas não tem o mesmo sentido mas a pesquisa, do que eu aprender junto, do que eu ensinar junto. Claro, a pesquisa sozinha, assim, solitária, é claro que existe aquele momento que você vai ter que escrever a coisa, Sim, você tem que ficar sozinho. Exatamente. Mas a ajuda que você tem numa pesquisa coletiva é maravilhosa, inclusive para a sua educação. Isso, e acho que a produção de um texto final, ele é meio e é fim, né? Ele é meio enquanto espaço formativo. Quer dizer, enquanto você está produzindo, você está pesquisando, você está conhecendo. E ele é fim porque no final vamos divulgar a nossa ação. Agora, tem também, você há de convir comigo, que há também, por exemplo, a turma do tiro, né? A turma que não acredita. Sim. A turma da bomba. Sim. Né? Que não acredita. Como é que você faz para conquistá-los? Isso. Para conquistá-los, para... Olha, nem vou usar a palavra conquistar, vamos usar a palavra sedução. Como você faz para seduzir? Olha, eu trabalhei em muitos projetos desde que eu era professora, em 1900, quando eu cheguei aqui em São Paulo. Nunca você consegue que 100% vá aderir inicialmente a um projeto. Tem que ter algumas pessoas pioneiras que começam, quando o grupo vê que aquilo dá certo, que aquilo tem resultado, que aquilo é prazeroso fazer, porque a gente também não é masoquista de querer fazer coisa que é sofrimento. Para mim, fazer isso é prazeroso. Não, tem que ser prazeroso. Eu senão, fico mais tempo no meu trabalho do que na minha casa acordada. Os professores são assim. Claro. Você fica mais horas lá do que na sua casa acordada. Se esse momento de produção não te der um pouco de prazer, seja prazer, vamos dizer, profissional, seja prazer pessoal, prazer de conquista, prazer... Ele tem que ter um pouco de prazer. Prazer de missão cumprida. Exatamente, exatamente. Então, se você não tiver isso, você não conquista outras pessoas. Porque você vai dizer, nossa, ele faz isso, mas olha como ele Não. Olha a cara dele. Esse grupo produz, esse grupo é feliz, esse grupo faz a coisa acontecer na escola, esse grupo faz com que os alunos aprendam. Quando você consegue instaurar esse clima na escola, os demais vão aderir. Claro. Então, eu não tenho a ingenuidade de achar que um projeto vem na escola e todos vão fazer 100% ao mesmo tempo. Não, é um trabalho de sedução pedagógica. É de mostrar que, além de ser bom, é prazeroso fazer. Exatamente. Porque todo processo de mudança exige tempo. Tempo, né? Existe persistência, tem momentos que a gente desanima assim, não vou dizer que tudo é maravilha, porque aí a pessoa vê que ela tem que ler mais, tem que estudar mais, tem que fazer aquilo dar certo. Claro. Mas se ela tem um grupo com ela e ela leva os demais. Ajuda. Ajuda bastante. Ajuda. E gestores, né? Então, para isso, eu acho que gestores de escola, e na prefeitura nós temos um diretor, 2 assistentes e 2 coordenadores, dependendo do tamanho da escola. Se esse grupo gestor não for coeso a ponto de unir as pessoas em volta de um projeto, provavelmente não iria sair.
Né? Aí você tem o quê? Professores que Isso se é arriscam resultado a de fazer... parceria. De parceria, Isso é exatamente. resultado de parceria. Então, sem parceria não há educação, exatamente. não há relação ensino-aprendizagem. Isso. Existe a disciplinar, tacanha e burra, mas não existe. Exatamente. Não existe uma relação interdisciplinar. Isso, e não estou dizendo sempre que tem que virar um livro. É que eu gosto muito que uma pesquisa ela resulte numa produção, porque você é motivado você se inscreve, por alguma coisa, você escreve, você se vê, você se identifica. Você escreve e você se inscreve. Exatamente, mas existem outras pesquisas na escola que não são registradas, que é uma pena. Né? Tem escolas que estão pesquisando um novo modo de organizar o horário do recreio. Imagina adolescentes, ficar na fila para pegar uma merenda. Quer dizer, há tantos outros espaços possíveis que estão acontecendo lá na periferia do distrito de Guatemi, no final de São Mateus. Eu visitei as escolas e você vê que há, a partir de uma reflexão teórica, uma mudança na prática, no respeito àquele adolescente, àquela criança e fazer daquele momento do intervalo, inclusive da comida, um momento pedagógico e prazeroso. Claro, claro. Então, isso exige do grupo gestor também uma pesquisa de como fazer, por que fazer, qual é a base teórica que nos sustenta, quais são os nossos pressupostos filosóficos, né, que nos motiva a fazer diferente do que sempre foi feito, por exemplo. E que também não deixa de estar longe do conceito de cultura, tudo isso, de cultura, né? exatamente. Porque cada instituição apresenta... Não dá para ignorar a cultura subjacente, é local, exatamente. Exatamente. E reunir toda essa cultura local num outro livro, a fim de falar das várias culturas que constituem, né? Isso. Lourdinha. E aí, não, porque ali tem um sonho que eu gostaria. E esse sonho? Qual esse sonho que eu gostaria assim, é de ver toda a rede produzir, fazer as nossas crianças escreverem a sua história em livros, outras linguagens, mas em livro, e a gente ter uma grande feira de livros de rua. Né? Então, ainda vou batalhar para isso, para que o ano que vem a gente consiga fazer isso. Que maravilha. Esse ano, talvez, uma feira de livros já existentes, mas trabalhar na produção, contar a história de São Paulo pelo olhar das crianças. Você jura que vai me convidar? Vou convidar você eu quero e esses meninos para registrarem, tá bom? Eu gostaria de agradecer muitíssimo eu que agradeço essa oportunidade. Foi muito um grande obrigada. prazer e nós vamos voltar a conversar. E traga a Mary para falar desse grupo de pesquisa que é motivador. Convide-a também, porque eu já estou cansado. E eu gostaria de agradecer ao telespectador pela audiência. Muito obrigado.